comum encontrar pessoas com dúvidas sobre a forma como devem ser cobrados os honorários advocatícios. E não são poucos os que hesitam e até mesmo desistem de contratar um advogado ou de entrar com um processo por medo de sofrer cobranças abusivas. Mas o que pouca gente sabe é que até mesmo os honorários são regidos por uma lei específica da profissão. E é justamente sobre esse assunto que o quadro Direito em Pauta de hoje irá tratar. E para saber melhor como deve ser feito o contrato de honorários estipulado entre clientes e advogados, eu converso agora ao vivo com a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, Cláudia Aquino. Bom dia e obrigada pela presença. Bom dia, ouvinte. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Cláudia, eu sou uma cliente, contrato um advogado, independente de qual seja o motivo, enfim. Qual que é o primeiro cuidado que eu tenho que ter? O que deve ser estar muito bem claro entre o advogado e o cliente, né? A recomendação primeira é que seja firmado um contrato expresso, escrito. Então, quando você for contratar um advogado, tudo aquilo que for combinado, principalmente em relação ao pagamento, seja numa primeira fase em que você entra com o processo, se houver acordo, para recursos em segunda instância ou não, que tudo isso esteja estipulado expressamente, escrito, as partes assinam, testemunhas assinam esse contrato para que futuramente não haja nenhuma dúvida em relação ao quanto deve ser pago ao advogado pelos serviços prestados. Agora, existe uma tabela, tem essa lei específica, eu queria que a senhora falasse, que é a 8.096 de 94 e também um código de ética que rege a profissão de vocês, né? Exatamente. No nosso código de ética, lá nós temos estipulado como deve ser feita essa cobrança de honorários em relação, dizendo que, mais resumidamente, que o advogado ele não pode receber mais do que o cliente, ou seja, a cobrança até 50% de honorários é devidamente contratada, especificada, esclarecida, ela é legal. Até 50%? Até 50%. Isso está no nosso código de ética. E também diz que o advogado não pode cobrar menos do que está estabelecido na nossa tabela de honorários. Nós temos uma tabela de valor mínimo, não é o valor máximo, é o valor mínimo de honorários que o advogado deve cobrar para que não haja o aviltamento na cobrança de honorários, desvalorizando a profissão. Pode falar. Essa tabela, inclusive, pode ser consultada até pelos clientes para saber o valor mínimo que deve ser cobrado. Ela está no site da OAB, no lado direito nós temos um link, tabela de honorários, para todos os tipos de causas, procedimentos administrativos, consultas. Uma outra situação que envolve também a questão dos honorários quando recebe, se é caso o juiz dá o ganho de causa, tem um valor para o cliente receber e esse cliente não recebe esse valor. É uma situação que infelizmente também acontece. Pode até ser casos isolados, mas acontece, né? É preciso também distinguir nessa sua pergunta que nós temos os honorários de sucumbência e os honorários contratuais. Para quem não sabe, o que significa? Os honorários de sucumbência são aqueles estipulados para o juiz e serão pagos pela parte que não venceu a causa e ele o valor desses honorários, ele pertence ao advogado. Os outros honorários são os honorários contratuais, aquele que o cliente contratou o seu advogado. Esse valor, ele deve ser pago, deve haver uma prestação de contas, o advogado tem a obrigação de prestar contas ao seu cliente na forma como estipulado no contrato. Caso haja um desvio de conduta do advogado em relação a essa prestação de contas, a esse acerto com o cliente, cada um fique com a sua parte que foi contratado, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela que pune o advogado, é ela que tem obrigação de fazer essa fiscalização, receber as denúncias, né? E assim proceder, instaura-se um processo administrativo para julgar e avaliar realmente se o advogado teve ou não um desvio de conduta. Agora, eu sou cliente, percebo que essa cobrança que me foi feita é uma cobrança abusiva. Qual o procedimento que eu tenho que adotar? Através da denúncia na OAB? A quem recorrer? Qual o primeiro passo, né? O primeiro passo é conversar com o advogado e discutir. Caso não haja esse entendimento e o cliente sinta que houve uma cobrança abusiva, ele pode sim procurar a Ordem dos Advogados. Nós temos aqui a nossa seccional de Mato Grosso, ir até lá e fazer uma denúncia. A gente tem números nacionais aqui, depois eu queria que a senhora falasse em números regionais, trazendo para a nossa realidade. Menos de 5% dos advogados do país, que corresponde aí a cerca de 800 mil advogados, respondem a processos no Código de Ética e Conduta.
Aqui em Mato Grosso, como é que está esse número, né? Como é que vocês estão trabalhando com essa questão? É o nosso Tribunal de Defesa, o nosso Tribunal de Ética e Disciplina aqui de Mato Grosso, ele tem sido considerado um dos melhores tribunais de ética do país. O tribunal, ele é célere, nós temos um percentual muito reduzido de advogados que estão sendo julgados. Às vezes os números em números de processos podem ser maior, mas infelizmente às vezes é o mesmo advogado que tem várias condutas, que está demonstrando um desvio de conduta, mas todos eles estão sendo processados e atendendo também o devido processo legal com direito de ampla defesa e contestar, e nós temos sim punido nos rigores da lei todos os advogados que têm desvio de conduta. Para a gente encerrar, doutora Cláudia, eu queria que a senhora reforçasse então a questão da postura correta, ética, que envolve, obviamente, a maioria dos profissionais, né? Foi até uma questão reforçada, uma fala do presidente da OAB na seccional Mato Grosso, e que eu queria que a senhora, obviamente, deve também querer reforçar, que são casos isolados, não reflete o que a categoria, da maneira como a categoria trabalha, né? Exatamente. Em todas as profissões existem profissionais que podem não agir de acordo com a ética, e isso não retrata a maioria da advocacia brasileira, em especial aqui no nosso caso, a advocacia mato-grossense. Então, a sociedade, ela pode continuar tendo toda a credibilidade no trabalho das advogadas, dos advogados, e caso haja algum advogado que tenha esse desvio de conduta, a ordem está pronta para receber essa denúncia e tomar as providências devidas. Ok, muito obrigada pela presença, uma ótima semana. Muito obrigada pela oportunidade.